direcionar para prioridades. Então, nós tivemos recentemente a autorização de 200 novos policiais federais. O doutor Andrei, também o doutor Fernando, estão pleiteando que isso se torne algo anual, também em relação à Polícia Penal, enfim. O presidente, como eu disse, e ele ratificou, tem hoje muita compreensão da importância da presença federal na segurança. Então, com esse efetivo que o doutor Andrei dispõe, é plenamente possível assumir essa parcela de competências. O prazo de 180 dias serve também para isto. É uma organização do Exército, mas também uma organização interna da Polícia Federal. E aí, sim, quando nós concluímos a transição, afirmo a todas e todos, cidadãos e cidadãs do nosso país, que nós vamos ampliar e muito a fiscalização sobre clubes de tiro e a fiscalização sobre CACs. Isso, inclusive, é uma determinação do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque, infelizmente, como qualquer atividade humana, existem os bons e existem os maus. E o que aconteceu, o que aconteceu em relação aos CACs e aos clubes de tiro, que tem muita atividade ilegal, disfarçada, nesse conjunto. Ou seja, existem, na sua imensa maioria, clubes de tiro sérios, que funcionam de acordo com a lei, mas as polícias já identificaram, e as senhoras e os senhores acompanham, dezenas de clubes de tiros que funcionam como fachadas, por exemplo, para tráfico de armas. Então, precisa ampliar a fiscalização. E essa é uma das determinações contidas no decreto. Boa tarde, Mariana Holanda da Folha, ministro. Eu queria fazer duas perguntinhas mais técnicas. Então, já que o fuzil não vai precisar ser entregue agora, o CAC ele vai poder ter o fuzil e não vai poder usar, ou ele vai poder usar o fuzil? E confirmar se tudo relacionado com os CACs vai ficar com a PF mesmo, se não vai ter... O que vai ficar com o Exército ainda, se for ter alguma coisa? Obrigada. O detalhamento dessa migração será feito nesse acordo de cooperação, mas o destino, a meta, é essa migração integral de tudo que se refere a CACs para a Polícia Federal. E em relação aos arsenais já existentes, eu até li esses dias uma ideia de que eles foram dispensados de devolver. Não é que eles foram dispensados de devolver, eles nunca tiveram que devolver, como se nós estivéssemos dispensando uma obrigatoriedade pré-existente. Essa obrigatoriedade nunca existiu, nós poderíamos ter criado ou não, optamos nesse momento de não criar. E por isso o decreto prevê que as armas adquiridas no regime jurídico anterior, ao permanecerem com essas pessoas, elas terão, por exemplo, o direito de comprar munição para estas armas, mas segundo os novos quantitativos, e não os quantitativos antigos. E eles terão que cumprir todas as novas exigências, por exemplo, encurtamento do prazo de registro. Então, corroborando o que eu disse muitas vezes durante a transição, não há um direito adquirido. Na verdade, é um arbitramento político de uma transição progressiva. Nessa transição, alguém que comprou um fuzil terá que se adaptar no que se refere à quantidade de munições, ele terá que se adaptar no que se refere ao encurtamento do registro, mas ele poderá manter esse fuzil, ele não poderá comprar outro. E também, se a senhora ou outra pessoa presente resolver virar CAC, lamento informar que a senhora não vai comprar um fuzil, a não ser que a senhora seja atiradora esportiva nível 3 e a senhora vá para uma Olimpíada. Gente, nós vamos para a última pergunta aqui, por favor. Olá, boa tarde, ministro, secretários, diretor. Só reforçando um pouco a pergunta da colega, que é o Vladimir, da TV Globo, só reforçando um pouco a pergunta da colega, ao final desse período de transição, de migração das competências para a Polícia Federal, o que ficará com o Exército? Que já é possível dizer o que ficará sob a fiscalização, a responsabilidade do Exército? Em primeiro lugar, todos os aspectos atinentes às armas das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, isto permanecerá lá. Também o SIGMA, no que se refere a essas armas, o registro dessas armas e toda a fiscalização que se refere à indústria, comércio exterior,
eu diria, de modo simplificador, como se o atacado ficasse com o Exército. Indústria, fabricação, exportação, importação, produtos controlados. Se pode tal arma, se não pode, explosivos e assim sucessivamente. Isso, a nossa proposta é que fique com o Exército. E migra para a Polícia Federal exatamente a fiscalização e o registro e a fiscalização sobre CACs e também sobre clubes de tiro e pontos de venda de um modo geral. Ministro, a gente vai abrir para uma ultimazinha aqui, de verdade agora. Obrigado, obrigado. Daniel Aidado, Estadão, muito obrigado. É só que o senhor não pôde falar, ministro, sobre o pacote dos crimes contra a democracia, né, dos projetos de lei. E tem duas questões que eu queria fazer rápidas, se eu pudesse falar. Que juristas veem um valor apenas simbólico, né, nessas medidas de aumento de pena, e alguns chamam isso de populismo penal. E a legislação já facilita que o réu primário não fique preso, né, nem metade da pena. Assim, como é que o senhor vê as críticas a esse tipo de aumento de pena e como que esse pacote pode ter um efeito prático preventivo de fato? E outra dúvida é só se o senhor tem esperança de que esse projeto possa ainda servir para julgar os golpistas de 8 de janeiro e os agressores do ministro Moraes. Certamente que não, porque a lei penal, nesse caso, não retroage. Então, como todos sabemos, ela só retroage quando é em benefício do acusado. Então, não há nenhum tipo de efeito retroativo. E em relação às críticas, que são bastante conhecidas, bastante antigas, eu diria, eu classifico aqueles que chamam de populismo penal o aumento de pena como populistas, porque, na verdade, estão simplificando algo que me parece muito evidente. E simplificam visando ganhar simpatia como se fossem garantistas lutando contra o punitivismo. E não se trata disso. As senhoras e os senhores, todos os brasileiros e brasileiras, lembram que no dia 7 de janeiro nós tínhamos quartéis sitiados, havia bloqueio de estradas, todas as semanas ameaças de colapso nos serviços públicos no Brasil. O que mudou no dia 9 de janeiro? A força estatal. Então é falsa a ideia de que a força estatal não é preventiva. É claro que ela é preventiva. Tão preventiva que nunca mais fecharam estrada no Brasil. Tanto a força estatal é preventiva que nunca mais sitiaram um quartel no Brasil. Então, quando você tem firmeza proporcional à gravidade das condutas ilegais, isso está certo e previne, sim. Há uma crítica que dirá assim: transformar crimes em escolas como crime hediondo não resolve nada. Quando há um ciclo de impunidade, há o estímulo ao cometimento de crimes. E impunidade não significa apenas a ausência de julgamento. Também a miríade de benefícios constitui uma forma de impunidade. Então, sim, a firmeza estatal proporcional, ela é dissuasória, ela é preventiva. E mais, a força estatal é também reparatória para as vítimas, que é um dever do Estado. Se o Estado não provê às vítimas a certeza de uma resposta proporcional, ele está desencantando ou desesperançando as vítimas de violência e suas famílias. Isto vale para a transformação de crimes em escola em crime hediondo. Qual é o regime que nós temos até hoje? E que nós estamos pretendendo mudar com esse projeto de lei, esperamos que seja aprovado na Câmara e do Senado. Se o crime é cometido contra um aluno de 11 anos, é crime hediondo, por conta da idade, menor de 14. Se a vítima tiver 15 anos, não é crime hediondo. O aluno tiver 15 anos, deixa de ser. Isto tem lógica? Do ponto de vista do destinatário da norma? Claro que não. Então, nós estamos corrigindo isso. E, ao mesmo tempo, em relação ao Estado Democrático de Direito, vale o mesmo raciocínio. Nós estamos individualizando
com o juízo de proporcionalidade, a gravidade das condutas, a partir da terrível experiência do 8 de janeiro. Uma coisa é, o cidadão veio e depredou o Congresso. Isso é grave. Outra coisa, um cidadão financiou a depredação do Congresso. Isto é mais grave do ponto de vista axiológico, valorativo. E nós, por isso, criamos figuras penais que agravam a pena de quem financia. Financia e se esconde. E nós também tratamos da situação de funcionários públicos. Tem que perder o cargo. Civis e militares que se envolverem em golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado ou atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Esse é o sentido desses projetos. Não temos a ilusão, nós aqui todos, sobretudo eu e o Tadeu, já estamos quase que no Estatuto do Idoso. Nós não temos ilusões de que a lei sozinha resolve o problema na violência do Brasil, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não cogitamos disso. É igual colocar uma grade, câmera e alarme em casa. Impede o crime patrimonial? Não, mas dificulta. Esse é o papel das leis que, de modo tópico, nós não somos punitivistas, mas nós respeitamos as vítimas. Nós respeitamos as famílias das crianças e dos adolescentes. Qual é o bem mais precioso para nós, todos, que somos pais, avós, tios, primos? É a educação das nossas crianças. Então, o valor fundamental desse bem da vida, ou seja, proteger as escolas, é tão alto que justifica que no patamar mais alto quanto possível haja reprovação estatal. É uma infração penal de menor potencial ofensivo entrar numa escola e matar uma criança? Não, é um crime hediondo. E por isso nós estamos propondo isto, essa medida. Portanto, não é populismo penal nem é ilusão, mas é proporcionalidade à vista da gravidade material dessas condutas, e isto vale também para o tema do Estado Democrático de Direito. Há um outro projeto que facilita a reparação do dano. Aí sim, neste caso, pode haver a aplicação para os eventos do dia 8 de janeiro, porque é uma norma processual penal, que aí tem efeito imediato. Ou seja, se o Congresso aprovar, quando aprovar, porque são 2 projetos, esse outro visa agilizar a reparação de danos. E aí vai dar novos poderes ao juiz para prender bens à luz das pessoas que financiaram, que organizaram, citaram, e com isso reparar os danos causados, tanto os danos patrimoniais como os danos morais difusos que foram causados por essas condutas. Então, o projeto que aumenta a pena ou que fixa caráter hediondo do crime nas escolas não retroage. Impossível. Não atinge fatos pretéritos. A norma processual penal, aí pode ter um efeito futuro, se quando o Congresso aprovar. Ok, gente, muito obrigada. Obrigada, ministro. Agora, a SECOM vai oferecer um almoço a todas as senhoras e senhores. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. E sextou. Boa tarde a todos. Depois eu passo para vocês direitinho a nominata da mesa. E a gente vai começar com as perguntas. Eu vou pedir para vocês sempre identificarem com nome e veículo. Lorena. Opa, assim que sair o link eu mando. Obrigada. Boa tarde, ministro, pessoal.
Sayonara Moreno, da Rádio Nacional. Ministro, já que foi conversado também nesse plano de ações aí sobre segurança pública, foi citada a questão do diálogo com estados e municípios, eu queria saber se o senhor, a gente sabe que o governador da Bahia, Jerônimo, estava aqui agora no evento, se o senhor aproveitou alguma oportunidade de conversar com ele a respeito do estado da Bahia, está naquela lista do Fórum Nacional do Fórum de Segurança Pública, né, sobre a questão da violência. A Bahia está lá 4 primeiras cidades, né, como as mais violentas do país, também a 12ª capital, Salvador. Eu queria saber se isso foi conversado com o governador. Obrigada. Nós temos uma preocupação muito especial com esses indicadores, porque a política de segurança pública que o presidente determinou, ela é para todos os brasileiros e brasileiras, mas, sobretudo, ela busca mobilizar os recursos federais e as forças federais em alguns temas prioritários, entre os quais este. Nós temos, infelizmente, nos anos mais recentes, um fortalecimento das facções criminosas. Isso levou ao fortalecimento também de indicadores de violência em vários estados e várias cidades, e esse é o sentido da priorização que nós fizemos em 2 eixos que são muito importantes. O primeiro, essa antecipação na liberação do Fundo Nacional de Segurança Pública. É um esforço que nós estamos fazendo para que o dinheiro existente seja bem gasto. Hoje, os estados têm nas suas mãos, do Fundo Nacional de Segurança Pública, aproximadamente 2 bilhões de reais, dinheiro que já existe, disponível para os estados. Hoje, o presidente autorizou que nós iniciemos o repasse dos recursos relativos a 2023. Então, a esses 2 bilhões, nós vamos somar mais 1 bilhão, portanto, os estados terão, a partir dessa autorização do presidente, 3 bilhões de reais para comprar viatura, para comprar armamento, para fazer políticas focadas em relação aos indicadores de violência. Isso vale, claro, para a Bahia. E menciono também as políticas que se referem aos municípios. No caso do PRONASSE, lançado anteriormente pelo presidente Lula, nós temos um foco nas 163 cidades que concentram metade das mortes violentas no Brasil, entre as quais essas cidades que a senhora aludiu e outras tantas de todos os estados brasileiros que estão recebendo já prioritariamente esses investimentos. Então, hoje, por exemplo, o edital para projetos culturais, que foi lançado, que é uma política preventiva, ele é direcionado aos 163 municípios. No exame do edital do programa Escola Segura, nós priorizamos os municípios que estão na lista dos 163. Nós estamos agora comprando, nesse segundo semestre, mais 500 viaturas policiais, além das 300 que nós compramos. Essas 500 viaturas irão prioritariamente para onde? Para os municípios do PRONASSE, onde há os maiores indicadores de violência. Porque o nosso objetivo é reduzir os indicadores nessas 163 cidades, que são prioritárias, entre as quais, claro, as cidades da Bahia. Bom dia, ministro. Bom dia, secretários. É Paula Ferreira, do Estadão. Eu queria perguntar para o senhor em relação ao programa de recompra, né? Não aparece como se fosse uma obrigatoriedade de haver essa devolução dos fuzis. Por que que o governo não colocou como algo obrigatório, né? Se isso atende ao apelo das indústrias, né, de armas? E como que vai ser feito o controle dessas medidas de indução para que eles devolvam, né, as armas? Porque, como a gente viu, tem um número muito grande dessas armas em circulação. E o segundo ponto que eu queria perguntar é em relação à transferência de competência do Comando do Exército para a Polícia Federal. A gente sabe que no início do ano já foi aberto um recadastramento, mas eu queria entender ainda em que pé está essa transferência de competência, como que isso vai ser feito na prática. Nós temos uma política relativa a armas que é construída em fases. Nós fizemos, no dia 1º de janeiro, uma espécie de freio de arrumação. Foi aquele primeiro decreto que o presidente assinou na posse, para garantir que houvesse a interrupção
de um mercado irracional. Na segunda fase, tivemos o recadastramento visando superar um problema, qual seja a dualidade de sistema de registro. Nós tínhamos o Sinarme e o Sigma. O recadastramento permitiu que nós migrássemos, e essa é uma atividade permanente, registros que estavam exclusivamente no Sigma para o Sinarme. Essa foi a segunda fase. A terceira fase é esse decreto de hoje, em que nós estamos fixando regras daqui para frente. E nós estamos adotando medidas de alto impacto. Em primeiro lugar, a redução do número de armas, redução do número de munições para CACs e também cidadãos em geral. Em segundo lugar, regras para clubes de tiro, ampliação da fiscalização em relação à loja de armas e clubes de tiro, por exemplo, e nós estamos também voltando conceitos que haviam sido revogados por decretos, sobretudo no que se refere às pistolas .40 e 9 milímetros, que por conta das suas potências, por conta das suas capacidades lesivas, voltaram a partir da assinatura do presidente Lula para serem armas de uso restrito. A próxima etapa será exatamente a transição do modelo antigo, que foi reprovado pelo Supremo, e desse novo modelo que foi hoje aprovado. Essa transição envolve, em primeiro lugar, um prazo para que haja uma migração progressiva de algumas competências do Exército para a Polícia Federal, mediante acordo de cooperação. Isso se refere, sobretudo, à fiscalização de CACs, de lojas, etc. Esse prazo dessa transição, no que se refere à migração de atribuições, previsto de 180 dias. Então, em 180 dias, haverá uma migração, não total, mas parcial, de atribuições do Exército para a Polícia Federal. Na transição também, nós debatemos longamente o que fazer com o acervo ou arsenal já disponível. E havia dois caminhos possíveis em debate durante esses longos meses. O primeiro era um caminho mais coercitivo, o outro um caminho mais dissuasório, um caminho mais do convencimento. E nesse momento, veja, eu friso nesse momento, porque nenhuma política pública é imutável, pelo contrário. Nesse momento, a avaliação que nós fizemos foi de que nós íamos percorrer esse caminho da dissuasão, mediante incentivos econômicos, no caso, o programa de recompra. E a dificuldade para a manutenção dessas armas. Por exemplo, nós encurtamos os registros. Os registros eram de 10 anos, nós encurtamos para 5 e 3 anos. Para quê? Para sinalizar que ter uma arma é um ônus, sob permanente fiscalização. E, claro, a próxima etapa é o programa de recompra. Poderemos, no futuro, avaliar caminhos mais coercitivos? Sim, claro. A depender de quê? Dos indicadores de violência. Então, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 10 meses, daqui a 1 ano, vamos sentar novamente e ver essa nova política de armas, que foi fixada hoje, no dia 21 de julho, produziu os resultados que nós esperamos, sim ou não? Se, eventualmente, houver pontos críticos, aí nós vamos progressivamente acelerando essa transição. Esse foi o arbitramento político que foi feito nesse momento. E não por pressão da indústria, porque o tema da indústria, nesse momento, é vender mais arma. Nós estamos fechando esse caminho. Havia um pleito dos que já têm arma, daqueles que já, sob o pálio da legislação anterior, conseguiram comprar, contra a nossa opinião, claro. E nós optamos por esse caminho progressivo nesse momento. Oi, ministro, boa tarde. Natália aqui, ministro. Natália, do SBT. Ministro, ainda sobre o programa de recompra, o decreto já vai trazer essas regras do programa ou depois vem um outro decreto informando, por exemplo, quem for devolver vai ser indenizado em qual valor, qual é o valor que vocês estão pensando, o que vai estar sendo discutido, e quem ficar com a arma, e essa arma
acabar sendo objeto de algum crime, poderá ser responsabilizado de forma diferente do que já vinha acontecendo quando essa arma acaba nas mãos erradas? É claro que a parte criminal, nesse momento, nós não mexemos, então, quem abusar ou quem eventualmente portar uma arma sem os requisitos está cometendo os crimes tipificados na Lei 10.826, nós não mexemos nisso. Quanto ao programa de recompra, é uma previsão do decreto, tem um artigo dedicado ao programa de recompra, e esse artigo diz que caberá ao ministro da Justiça regular o programa de recompra. Então, está aqui o secretário Tadeu, a secretária Michele, nós vamos trabalhar agora nessa portaria do programa de recompra, como a senhora aponta, ou seja, fixando mais ou menos valores para que seja atrativa essa recompra e, ao realizarmos a recompra, possamos destinar às polícias ou às guardas municipais, dependendo da lei. Então, é uma forma também de fortalecer a capacidade de resposta das polícias mediante a destinação dessas armas. O programa de recompra será aprovado e instituído ainda nesse ano de 2023. Boa tarde, ministro. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Duas questões. Uma mais técnica, a questão do registro das armas. Eu queria entender bem. O registro de todas as armas de CAC, civis, o que for, tem que passar agora pela Polícia Federal. É feito pela Polícia Federal. Né? E a fiscalização dos CACs, que hoje ainda está com o Exército, a ideia é que seja passado, aos poucos, para a Polícia Federal também. Né? Nós estamos unificando os sistemas, ou seja, o SINARME é obrigatório, portanto, o SINARME gerido pela Polícia Federal, sem prejuízo da existência do SIGMA. Então, as armas, por exemplo, de uso militar, dos militares, tem o SIGMA, das Forças Auxiliares, tem o SIGMA, mas é obrigatório também a comunicação desses sistemas e o SINARME é o sistema gerido pela Polícia Federal. Em relação aos CACs, é exatamente isso, ou seja, nós teremos ao longo desses 180 dias a migração dos registros e a migração da fiscalização relativa a CACs. Essa foi a decisão do presidente Lula. Tá. E a minha segunda pergunta é em relação ao plano para a Amazônia. Além da criação desses postos, né, eu queria saber se tem mais, e dos recursos, tem mais alguma coisa, se tem alguma previsão, por exemplo, da atuação, de uma nova forma de atuação do Exército na região. Nós estamos conversando com o ministro Múcio como intensificar essa parceria. Fizemos agora essa intensificação no que se refere ao tema Yanomami, porque na Constituição, no artigo 20, existe uma autorização para que as Forças Armadas atuem nas faixas de fronteira. Faixa de fronteira, hoje, à luz da Constituição, é entendido como uma faixa de 150 quilômetros da fronteira para dentro do território nacional. Um dos temas que está em debate é, na Amazônia, ampliar a faixa de fronteira. O ministro Múcio defende essa tese. Ontem conversamos com o presidente da República. Vamos agora, nessa próxima etapa, provavelmente, debater esse tema, porque é uma forma de você, ao ampliar na Amazônia, você ampliar o papel subsidiário das Forças Armadas. Estamos trabalhando também num decreto de parceria, Justiça e Defesa, aí eu me refiro a fora de faixas de fronteira, e, sobretudo, a integração com os estados. O que tem de mais importante no AMAS é a instalação de 34 bases integradas, ou seja, polícias federais e polícias estaduais, sendo 28 bases terrestres, 6 bases fluviais e 2 centros de comando. Um centro de cooperação policial internacional liderado pela Polícia Federal, com a presença da PRF, da Força Nacional, nessa atuação, e convite para as polícias dos países da Amazônia. Então, sob coordenação da Polícia Federal, é de fato um centro de cooperação pan-amazônico que ultrapassa o território brasileiro, e também o outro centro de comando, aí da Força Nacional, das operações ambientais, ambos sediados em Manaus, comandando, nesse caso, as nossas forças que estão nos 9 estados. A nossa expectativa é de que essas 34 bases signifiquem a mobilização de 6.000 policiais federais e estaduais que estarão permanentemente nos vários pontos do território da Amazônia, garantindo presença.
porque, como as estatísticas mostram, houve uma mudança quantitativa e qualitativa para pior da criminalidade na Amazônia brasileira. O ministro Múcio ontem especulou a ideia de 250 quilômetros na Amazônia, e isso permitiria uma atuação mais alta das Forças Armadas. Mas é um tema, como o presidente Lula acentuou, não foi o primeiro passo, porque nós já havíamos lançado o PRONASSE, hoje um passo importante, porque é um conjunto amplo de medidas, que envolve mais de 3 bilhões de reais, hoje, 2 bilhões do AMAS, mais 1 bilhão de fundo nacional, mais 170 milhões de escolas, mais compra de 500 viaturas. Nós estamos falando hoje, mais ou menos, de um evento de 3 bilhões e 500 milhões de reais, portanto, um passo expressivo. Agora, nós vamos dar próximos passos e, provavelmente, esse tema das faixas de fronteira entrará nessa próxima etapa, mediante, claro, a proposta do Ministério da Defesa. Nós estamos apenas acompanhando e vemos com simpatia essa ideia trazida pelo ministro Múcio. Opa, ministro, boa tarde aos secretários também. Sou Caio Peixoto, da Agência Estado. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, qual que é o orçamento que o programa de recompra vai ter, se isso já está acertado, e qual que é a meta de recompra. E se o cara que comprou o limite de armas que tinha na realidade que é até hoje, se depois desse decreto ele vai precisar devolver, ele vai precisar se desfazer, qual que vai ser a situação? Na verdade, nós não previmos essa obrigatoriedade de devolução. Como disse há pouco, nós optamos por um caminho progressivo e de persuasão ou dissuasão, de convencimento. Podemos mudar isso mais adiante, dependendo da realidade, mas não haverá essa obrigatoriedade. Então, por exemplo, alguém que tinha 30 armas e agora tem um limite de 12, significa dizer que ele não poderá mais comprar nenhuma arma para frente. Então, vamos imaginar que a pessoa tenha 20. Ah, mas meu limite era 30. Sim, era. E ele não poderá, desculpe, ele não poderá chegar ao limite anterior de 30. Ele vai permanecer com as 20 que ele tinha. O programa de recompra será estudado agora pelo secretário Tadeu, para que nós possamos alocar os recursos necessários. Deverá ser algo em torno, inicialmente, de 100 milhões de reais, mas nós estamos estudando isso ainda. E topar fazer o licenciamento com mais frequência, como está no decreto, etc., ele pode continuar com as 30? Sim, ele continuará com as 30 armas, nesse momento. E depois vamos ver. Agora, ele não poderá adquirir mais e nenhuma outra pessoa vai poder chegar a 30 armas. Então, nós estamos organizando daqui para frente esse mercado. Boa tarde, ministro. Vitor Correia, do Correio Brasiliense. Tenho duas dúvidas pontuais ainda em relação à questão do decreto das armas. A primeira é sobre o funcionamento dos clubes de tiro. Eu queria entender um pouco melhor sobre a lógica, né, nas mudanças que esse decreto traz. E também se há algum tipo de fiscalização específica para isso, que está sendo planejada, né, para esses estabelecimentos no futuro. E a segunda é em relação à Polícia Federal, né, que vai pegar essa atribuição de fiscalização das armas do Exército, gradualmente, como o senhor falou. Gostaria de saber como que vai ser esse processo de adaptação, se o senhor tiver mais detalhes já, e se há previsão de reforço do quadro das polícias ou reforço da estrutura para contemplar essa nova demanda. Nós estamos mostrando na prática que nem sempre você precisa ampliar estruturas ou recursos para obter melhores resultados. Você precisa, na verdade, Projeto de lei que transforma em crime hediondo os atos de violência em instituições de ensino. Na companhia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar,
o senhor presidente da República assina neste momento. Decreto que retoma a política de regulação responsável de armas e munições. Na presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o senhor presidente da República assina. Decreto que institui o Plano Amazônia, Segurança e Soberania. O Plano AMAS busca desenvolver ações de segurança pública na Amazônia Legal, com vistas a reduzir crimes ambientais e conexos. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, companheiros e companheiras, esse ato de hoje, ele é um cumprimento de uma peça de campanha política em que a gente dizia que um dos compromissos nossos era o de tentar trazer o país de volta à normalidade. E trazer um país de volta à normalidade é fazer as coisas funcionarem como elas têm que funcionar. A primeira delas é a harmonia entre os entes federados. Um presidente da República não pode se meter a querer governar um país sozinho, se levar em conta a importância e o papel dos governadores de Estado. Da mesma forma que um presidente da República não pode se meter a governar um país sem levar em conta a existência das prefeituras. Eu sempre digo que a prefeitura, por menor que ela seja, é lá que o cidadão e a cidadã moram. É lá que está a escola, é lá que está a farmácia, é lá que está o posto médico, é lá que estão os grandes problemas das pessoas. Não é no Estado ou no Brasil, é na cidade. Então, se a gente quer estabelecer política de segurança para tentar evitar a coisa macabra que aconteceu em Blumenau e em outras escolas do país, é preciso encontrar um jeito de fazer com que as prefeituras participem disso. Aliás, é preciso até encontrar um jeito de dar um papel mais importante para as polícias municipais que muitas prefeituras podem criar nesse mundo. Não é de cima para baixo que se resolve as coisas. Aí só o general dele, só o general do Flávio Dino é que levantando os braços resolve. Você não sabe, quando eu tomei posse em 2003, eu tinha bursite nos 2 braços e eu não conseguia levantar a mão. Se naquele tempo eu tivesse numa batalha, simplesmente eu teria sido derrotado, porque eu não conseguia levantar o braço para cumprimentar uma pessoa. Quando o Flávio Dino apresentou esse pacote de decretos, de projetos de lei, para ver se a gente tenta restabelecer a questão de segurança com um pouco mais de altivez nesse país, nós estamos, na verdade, construindo um processo de experiência, que nem nós sabemos o resultado disso. Porque muitas vezes não depende de lei. As leis de proteção da mulher, elas existem.
Mas a violência contra a mulher cresce todo santo dia. E o que é mais grave é que muitas vezes a violência contra a mulher cresce não é na casa do vizinho, é na casa deles. É dentro de casa que muitas vezes acontece a violência. Eu vi um dado sobre estupro esses dias, que eu não sei a instituição que fez aqueles dados, qual é a veracidade daqueles dados, mas se eles forem verdade, é uma coisa extremamente grave que acontece nesse país. E a maioria de estupros entre pessoas de 0 a 17 anos, entre mulheres, ou seja, e a maioria acontece dentro de casa. Significa que alguma coisa está errada na nossa estrutura familiar, na nossa formação. Acho que é preciso mais general, como o Moisés, para que a gente possa ir formatando o surgimento de uma nova sociedade, de um novo comportamento, o comportamento de respeito. Ontem, Flávio Dino, eu fui numa atividade que você não pôde ir, que foi uma homenagem a Santos Dumont. E teve um momento lá da homenagem que o Santos Dumont foi conversar com o pai. E o pai tinha prometido levar o filho não para estudar, mas para se aperfeiçoar em eletricidade, em mecânica, em motor. E, num determinado momento, o locutor anuncia que aquilo, Santos Dumont conseguiu ser o que era por causa da boa estrutura familiar que ele tinha. Certamente tinha. Mas era uma estrutura familiar poderosa, porque o pai pegou o filho com 18 anos e falou: olha, meu filho, você vai para Paris, sabe, exercitar a sua inteligência, e não se importe não, fique lá quanto tempo você quiser, porque eu garanto o dinheiro para você ficar lá. Ah, quisera Deus se a gente pudesse garantir aqui no Brasil pelo menos um prato de comida todo santo dia para os filhos de milhões e milhões de brasileiros, que muitas vezes são presos e são violentados porque entraram numa padaria e roubaram um pãozinho. Porque muitas vezes entraram numa farmácia e pegaram um remédio que possivelmente estivesse precisando. E muitas vezes essas pessoas são presas, ficam meses presos, e muitas vezes não tem advogado, muitas vezes não vai o juiz, e essas pessoas ficam lá sem ter ninguém para cuidar deles. Quando a gente está tentando estabelecer uma nova relação entre o Estado e a polícia, a gente está pensando em criar também uma nova polícia. E, sobretudo, Flávio Dino, quando a função é uma função de carreira, é preciso que a gente entenda que nenhum policial, ninguém que é carreira de Estado, deve favor a presidente da República, governador do Estado, porque vocês devem trabalhar para todas as pessoas que estiverem exercendo o cargo de presidente, o cargo de governador, porque vocês não podem ter partido. Se vocês querem ter partido, tenha no dia da eleição de votar, mas vocês não podem agir em benefício de um ou de outro, porque vocês são carreira de Estado. E esse país foi impregnado, e que nós precisamos desmontá-lo. Desmontar colocando mais civilidade nas pessoas, mais civilidade na polícia. Na sociedade civil precisa aprender a conviver com a polícia como um instrumento em defesa dela própria. Mas muitas vezes o que acontece é que a polícia é tida como adversário. Esse é um processo de educação que cabe ao presidente da República, ao governador do Estado, ao prefeito, ao deputado, ao senador. Quantas vezes a gente vê encenação quando um governador consegue, na sua polícia do Estado, matar um bandido, como nós já vimos, o governador desce até de helicóptero festejando a morte do bandido. Quando não consegue matar, a culpa é do governo federal.
a tentar responsabilizar outras pessoas. Não tem responsável maior. Todos nós somos responsáveis. E o que nós estamos trazendo para o governo federal é a responsabilidade pela segurança pública desse país, trabalhando junto com o Estado e com os municípios. O Flávio disse bem, nós não queremos ocupar o papel do Estado. Quem cuida da polícia estadual é o governador do Estado. O que nós queremos é ser parceiro, é contribuir para que a gente possa, tanto nas cidades como na Amazônia, a gente diminui a violência desse país. Quando nós estamos preocupados com a Amazônia, é porque na Amazônia hoje, são quase 5 milhões de quilômetros quadrados de Amazônia, uma coisa de uma imensidão maior do que toda a Europa junto. É lá que está sendo fomentado o crime organizado, o narcotráfico e tudo que é ilícito. E aí nós precisamos trabalhar junto com o governador do Estado, precisamos redefinir o papel das Forças Armadas, para que todo mundo tenha compromisso e evitar, sabe, que seja na selva brasileira, tão almejada para ser preservada pelo mundo inteiro, que acontece parte da violência, como aconteceu com os índios Yanomami em Roraima. A outra coisa é a questão das armas. Ora, uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa de proteção, de garantia, porque tem gente que acha que ter uma arma em casa é uma segurança. Que a tenha. Mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas. A gente não pode permitir. Eu disse ao companheiro Flávio Dino que eu era contra, eu sou contra. Eu já participei de uma campanha do desarmamento nesse país. Recolhemos milhares e milhares de armas e a gente não tem nenhuma informação de que essas armas que estão sendo vendidas são para pessoas decentes, honestas, sabe, que querem só se proteger. Porque a gente não sabe se é o crime organizado que está tendo acesso a ela, facilitada pelo comportamento dos governos. É por isso que a gente vai continuar lutando por um país desarmado. Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira, é as Forças Armadas brasileiras que tem que estar bem armadas. O que nós precisamos baixar é o preço dos livros, é o preço de acesso às coisas culturais que as nossas crianças não têm acesso. Então, companheiro Flávio Dino, você, com 6 meses de governo, está cumprindo uma coisa muito importante da nossa campanha. Você pode se preparar que tem mais coisa para a gente cumprir e um compromisso meu é que esse país será devolvido ao povo brasileiro na normalidade. As pessoas precisam aprender a se respeitar. As pessoas não podem ficar se achincalhando, se xingando, se violentando, como a gente tem visto em tudo quanto é lugar desse país. É na torcida de futebol, é na política, é dentro, às vezes, sabe, de Câmara de Vereadores. Onde é que a gente vai parar? Então, hoje, o que está acontecendo aqui é um passo extremamente importante. Não será o primeiro e nem será o último. A gente vai continuar cuidando da sociedade brasileira como ela imagina que a gente deva cuidar, com muita paz, com muita tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, com muita segurança. Esse Brasil, eu tenho certeza que nós vamos construí-lo junto, eu e vocês, porque, na verdade, vocês podem muito mais do que o presidente da República. Obrigado, companheiro Flávio Dino, por todo o trabalho que você tem feito. E só, Flávio, dizer para você que eu estou à sua disposição para tentar conversar com o Congresso Nacional para que o mais rápido possível a gente consiga aprovar esses projetos de lei, para dar mais tranquilidade à sociedade. Um abraço, gente, e boa sorte para todos nós.
Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva. Ouviremos agora o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Eu acabei de receber uma determinação inusitada do presidente Lula. Fale bastante. É comigo mesmo. Eu sou pago para isso. Quero saudar o eminente presidente da República e novamente pedir uma salva de palmas ao nosso líder Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar a senhora primeira-dama, dona Janja, muito obrigado. O senhor vice-presidente Alckmin. Cumprimentar toda a equipe do Ministério da Justiça, os colegas de governo, colegas da política, parlamentares, todos os líderes aqui, prefeitos, governadores, e especialmente os profissionais de segurança do Brasil. Uma salva de palmas à segurança pública brasileira. Presidente, há um general bíblico muito conhecido chamado Moisés. A batalha mais conhecida que Moisés venceu é a batalha do Mar Vermelho. Ele derrotou o exército do faraó e conseguiu, com isso, iniciar a travessia do deserto, que durou 40 anos, mas foi vitoriosa. Mas tem uma outra batalha liderada por esse grande general bíblico, Moisés, que é menos conhecida, mas que acho que é ilustrativa em relação à importância desse momento. Narra o livro do Êxodo que, em uma batalha contra o exército de Amaleque, Moisés se posicionou no alto de uma colina. E, para inspirar o exército nessa batalha, ele levantava os braços. E, quando ele levantava os braços, o exército ia bem e conseguia vencer. Quando ele abaixava os braços, o exército fraquejava. Ele cansou, mas havia 2 ministros do lado dele que seguravam os braços dele para cima. Essa história bíblica, presidente, é para lhe dizer o seguinte: primeiro, o senhor é o nosso general no alto da colina. Fique de braço levantado, por favor. E segundo, eu quero afirmar ao senhor que cada vez mais e sempre, quando eventualmente o senhor cansar, que é raro, o senhor pode contar com os seus ministros, com os políticos, com o povo brasileiro, para sustentar seus braços para cima. E inscreva no seu exército as polícias brasileiras. Pode inscrever, estou lhe afirmando isso. Porque a gente precisa separar o joio do trigo para fazer justiça. E esse evento aqui é exatamente a demonstração desses braços abertos do presidente, um ato de coragem. Porque segurança pública é um tema difícil. E o senhor não está se escondendo do tema. Às vezes, tradicionalmente, se diz que segurança pública é um tema dos estados. Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin, não sei quantos mandatos lá em São Paulo. E o que a gente sabe, o que a gente vê, é que a gente precisa de união. Os governadores que estão aqui, meu companheiro Jerônimo, o governador Ibanez, que está aqui, do Distrito Federal, o governador Vanderlei, a governadora Celina, todos nós que aqui estamos queremos o governo federal presente no tema da segurança. Não apropriar, usurpar as competências estaduais, mas ajudar. E eu estou aqui porque o presidente Lula hoje está
materializando, concretizando passos importantes na sinalização de que o governo federal está presente e está concretizando na prática uma política de segurança pública no Brasil. O que é esse evento hoje? Em primeiro lugar, minha gente, prevenção e justiça social. Bolsa Família é segurança, saúde é segurança, escola de tempo integral é segurança. Nós não vamos nos iludir, e as polícias brasileiras sabem que a distribuição de renda e a melhoria das condições de vida do povo é a principal política de segurança pública liderada pelo presidente Lula e que nós estamos fazendo no Brasil. E nessa dimensão da prevenção, dona Janja, eu quero destacar 2 atos. O primeiro, o edital sobre a cultura. O Estado brasileiro tem o dever de ser como as mães e pais das periferias desse país que não desistem dos seus filhos. O Estado brasileiro não pode ser menos do que as famílias do povo mais pobre, simples e humilde do Brasil. E por isso o Estado brasileiro tem que chegar perto das pessoas que precisam. E a cultura é uma forma de disputar com o mundo do crime a juventude brasileira. E quero agradecer muito, muito a nossa coordenadora do Pronace, essa jovem advogada Tamiri Sampaio. Uma salva de palmas a ela. Porque foi ela que foi convencer essa outra mulher jovem extraordinária, chamada Margarete Menezes, ministra da Cultura, da importância de somar os esforços na política de segurança pública. Eu fui lá, nós reunimos e nós fizemos uma parceria perfeita. Eu entro com dinheiro e Margarete Menezes entra com charme. E com isso a gente vai fazer um belíssimo edital da cultura. Uma salva de palmas para a nossa ministra Margarete Menezes. Mas nós estamos hoje, presidente, também encerrando um capítulo trágico de trevas na vida brasileira. Hoje o senhor está assinando o decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros. Armas nas mãos certas e não armas nas mãos... E não armas nas mãos das pessoas que perpetram feminicídio. Hoje, presidente, com a assinatura do seu decreto, o senhor está salvando a vida de milhares de mulheres brasileiras. O senhor está salvando a vida de crianças, de adolescentes no Brasil. E nós estamos fazendo um decreto ponderado. Nós ouvimos todo mundo, secretário Tadeu, secretária Michele, que está lá, a sua equipe da Casa Civil, nós ouvimos parlamentares, entidades, e é um decreto ponderado, um decreto equilibrado, e que reduz o número de armas, faz com que armas de uso permitido passem a ser de uso exclusivo das forças de segurança, limita a expansão irresponsável de clubes de tiro e fortalece a fiscalização, para que quem for, eventualmente, atirador esportivo, seja atirador esportivo de verdade. Para quem, eventualmente, seja colecionador, caçador, seja de verdade. E não haja portas abertas para fraudadores e para a entrega e desvio de armas para as quadrilhas e organizações criminosas. O armamentismo irresponsável fortaleceu as facções criminosas no Brasil, porque essas armas foram parar exatamente, em parte, com essas quadrilhas. E nós confiamos nas polícias, porque quem diz que tem que entregar uma arma para cada cidadão ou cidadã é inimigo da polícia. E o nosso governo confia na polícia, e por isso nós queremos que a polícia tenha a capacidade de atuar adequadamente na sociedade. A segunda orientação, presidente, que o senhor me deu foi usar a força quando necessário, o uso proporcional da força. Eu quero mencionar muito especialmente um dos momentos mais difíceis da minha vida, está aqui a Dani, que acompanhou. Eu choro e me emociono muito quando eu vejo criança e adolescente sofrendo.
Hoje nós fizemos uma operação enorme em vários estados, em razão de mutilações, apologia de neonazismo, abuso sexual envolvendo adolescentes, aglomerados em plataformas de tecnologia. Eu vi as fotos de meninos e meninas mutilados. Eu vi as fotos de meninos e meninas se violentando com facas na mão. Isso não é uma sociedade pacífica, não é uma sociedade saudável. E eu quero dedicar esse projeto de lei que o senhor apresenta sobre ataques contra escolas e também o edital que o senhor permitiu que lançássemos aos pais e mães e às famílias de todas as crianças e adolescentes que perderam a vida no Brasil em face da violência. Nós estamos juntos. As crianças de vocês são nossas. Os adolescentes de vocês são nossos. As crianças e adolescentes de todo o Brasil devem receber a nossa proteção. Esse é um compromisso das famílias, mas esse é um compromisso do Estado brasileiro. Nós estamos, senhor presidente, também fortalecendo a atuação das polícias federais, mediante atos que o senhor publicou, e a ação na Amazônia. A Amazônia é um desafio nacional. Organizações criminosas ocuparam o território lá. Indicadores de violência cresceram na Amazônia. E combater o narcogarimpo, combater o narcotráfico na Amazônia é proteger o Brasil. É fazer com que o Brasil combata o desmatamento. E eu quero agradecer muito à ministra Marina e quero agradecer ao presidente Aloysio Mercadante, porque eles estão nos ajudando na implementação de 34 novas bases na Amazônia brasileira e também 2 centros, um de cooperação policial internacional e o outro de operações ambientais, também na cidade de Manaus, e com isso nós vamos ampliar a presença das forças de segurança na Amazônia brasileira. E, finalmente, senhor presidente, 2 itens a mais, senhor vice-presidente Alckmin e colegas de governo. O 4º item, a 4ª determinação, trabalhar com os estados e municípios. Ouvir os estados e municípios. Nós estamos tirando do papel o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. E esse é o desafio principal de uma política de segurança. Porque, às vezes, as vaidades atrapalham. Mas não existe cidadão municipal, estadual, federal. Existe um cidadão só, o cidadão brasileiro. E nós precisamos trabalhar junto com as guardas municipais, com as polícias estaduais, com as polícias federais, e, quando for o caso, com as Forças Armadas, para ajudar a proteger a autoridade da lei no Brasil. O senhor hoje autorizou a antecipação do repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública. E os recursos, quando ontem me perguntaram de onde vinha, eu dei a resposta padrão que eu dei durante todos os anos do governo do Maranhão. Deus proverá. Então, o dinheiro, eu tenho certeza, o senhor assinou hoje, e o dinheiro vai aparecer nos próximos dias, afinal, nós somos chefiados por Moisés. Eu quero concluir o último item, não sei se a dona Janja gostou, mas parece um pouco. Eu quero concluir, senhor presidente, falando do item que é muito importante ser destacado. O presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, os nossos colegas de governo têm sido receptivos às teses de valorização profissional das polícias. Esse é um tema sempre delicado porque envolve outras áreas de governo, mas eu quero testemunhar que a bancada federal do Distrito Federal, saudando-a na pessoa da deputada Érica, o deputado Gilvan, senadora Leila e todos os demais integrantes, a Câmara Distrital aqui presente pelos deputados distritais, o governador Ibanez, a vice-governadora Celina e o secretário executivo Ricardo Capelli atuaram juntos como integrantes da CUT, porque eles só falavam de aumento salarial para as polícias do DF, e eu quero hoje agradecer e dizer que o presidente Lula acolheu uma salva de palmas às polícias do DF, às forças de segurança do DF. E os resultados estão aparecendo. Combate ao garimpo ilegal que tinha acabado.
Combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Vamos enfrentar o tema da violência contra as mulheres. Lançamos em março, e esse continua, ministra Cida, a ser prioridade do ministro da Justiça, porque nós não podemos ser uma nação de mulheres vítimas de estupro. Nós não podemos ser uma nação de crianças e adolescentes vítimas de abusos. Isso é incompatível com a justiça social. E por isso, senhor presidente, eu quero dizer à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Penal Federal, que eu tenho a honra de liderar, representadas pelos seus dirigentes, que muito em breve o presidente Lula vai propiciar um momento de festa a essas categorias. Eu tenho absoluta certeza que os nossos pleitos que hoje tramitam têm o apoio mais importante, que é o apoio do dono do dinheiro, que é ele. E ele vai, muito em breve, viabilizar esse apoio que essas polícias e as carreiras do Ministério da Justiça merecem. E eu finalizo, senhor presidente, cumprindo a sua determinação de explicar os atos que estavam aqui sendo praticados, lembrando que o mais importante é a mudança cultural. Sem isso, a institucionalidade não funciona. Nós estamos nesse belíssimo palácio. É uma ficção jurídica. A união é uma abstração. O que existe são as casas das pessoas, são as ruas, são os locais de trabalho, são as cidades. E nós precisamos fazer com que esse ato, esse momento de valorização da paz social, da justiça, da segurança pública, reverbere. E esse não é um papel só do governo. Nós precisamos, de fato, que esse ódio terrível que se implantou na nossa pátria seja extirpado. Que acabe com Vale Tudo, que acabe com as brigas de grupo de WhatsApp, que viram brigas nas ruas, que viram tiroteio, viram inimizade nos lares. Isso é política de segurança também. E cada uma que está aqui é um líder. E por isso nós precisamos exercer essa obrigação, exercer esse dever, de fato, de defender a integridade física e moral das pessoas, defender a democracia. Porque se nós estamos aqui hoje, foi porque, majoritariamente, as polícias e também as Forças Armadas defenderam a democracia contra os vândalos e terroristas do dia 8 de janeiro. Porque senão nós não estaríamos aqui. E por isso eu saúdo, senhor presidente, a sua determinação de implantar esse Ministério da Segurança Pública. E lembro, finalmente, outro general bíblico, que foi o sucessor de Moisés, chamado Josué. Alckmin é dessa religião junto comigo, e ele está lembrando. Josué, capítulo 1, que é uma máxima que eu repito a vida inteira. Esforça-te, tem bom ânimo, sei corajoso e não te desvia da lei. Assim, a gente está construindo uma política de segurança pública adequada a um país justo, a um país que seja efetivamente de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o senhor presidente da República assina, na companhia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, as mensagens que encaminham ao Congresso Nacional os seguintes projetos de lei. 1. Projeto de lei que visa alterar o Código Penal para aumentar a pena de multa, estabelecer causas de aumento de pena e instituir os crimes de incitação, liderança e financiamento aos atos contra o Estado Democrático de Direito. E 2, projeto de lei que visa alterar o Código de Processo Penal para dispor sobre a apreensão de bens e bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros
nos casos de crimes contra o Estado Democrático de Direito. O senhor presidente da República, na companhia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, assina agora. Neste momento, dirige-se ao púlpito o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Flávio Dino, em nome de cada um, quero saudar a cada uma das autoridades, prefeitos, governadores, ministros, secretários presentes aqui e inicio destacando a minha satisfação de podermos estar aqui nesse dia para um momento tão especial na questão da segurança pública nas nossas escolas. Destaco, ministro Flávio Dino, que hoje completam 3 meses e 16 dias daquele fatídico dia 5 de abril, que ceifou na cidade de Blumenau a vida de 4 preciosas crianças. E, além disso, feriu-se outras 5 crianças. Isso num tempo, por aquele monstro, de 20 segundos. Foram 20 segundos necessários para que Blumenau fosse ferida, para que famílias fossem feridas, para que crianças fossem retiradas do seu seio familiar. E quero destacar aqui, senhoras e senhores, que eram 4 filhos únicos, de famílias que hoje têm literalmente o seu ninho vazio. Blumenau é uma cidade que, ao longo dos seus 173 anos de história, conviveu com 95 enchentes, menores e maiores. É uma população que sabe enfrentar os desafios, é uma população resiliente, mas que foi extremamente impactada e ferida naquela data. Famílias com dor, com sofrimento, impactou toda a cidade. Mas estamos vivendo e, mais uma vez, sendo resilientes nesse enfrentamento. Mas eu quero usar aqui, presidente Lula, uma frase que quero até usar e lê-la, que foi falada pela Jennifer, mãe do Bernardo Papes, que estivemos inclusive com o ministro Flávio Dino e com a primeira-dama Janja, que diz o seguinte:
o pedido e o clamor dela como mãe que perdeu seu filho. Abrindo aspas, o que eu quero hoje é o compromisso de todos vocês para me ajudar a salvar um dia os seus netos e os seus filhos, para que a gente consiga garantir mais segurança para essas crianças. Porque é muito triste ter o único filho agredido e assassinado dessa forma. Com essa frase, nós estamos dando aqui um passo importante com o encaminhamento desse projeto de lei, senhor presidente, transformando em crime hediondo crimes cometidos nas escolas. Quero aproveitar e fazer um apelo ao Congresso Nacional que, com agilidade, com celeridade, nos ajude a proteger ainda mais as vidas das nossas crianças. Continuamos não tendo receita pronta para enfrentar esses desafios de nossa cidade, mas fizemos um trabalho forte e hoje, para enfrentar e para cuidar das nossas crianças, precisamos ter seguranças em nossas escolas. Precisamos ter, além dos muros e cercas, segurança. Cidade que caminhava para fazer o contrário, para derrubar muros, para derrubar cercas, para trazer para dentro das nossas escolas os pais e as famílias cada vez mais. Além disso, estamos trabalhando com câmeras de monitoramento, botões de pânico, equipe de atendimento psicológico, multiprofissional, para que a gente possa dar o conforto e atendimento também às famílias e às crianças. Precisamos cuidar da parte emocional das nossas crianças. Claro, temos desafios importantes que nós precisamos continuar construindo adiante. E, além disso, quero deixar 4 temas que eu já tive a oportunidade de refletir aqui naquela reunião com prefeitos e governadores, junto com o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, que é o cuidado em relação à maioridade penal, para que a gente possa fazer uma avaliação da responsabilização, não da redução, mas da responsabilização maior de adolescentes com idades de 14 a 16 a 18 anos, que cometam crimes como esses também dentro das nossas escolas. Um outro pedido, o assassino ou o monstro que cometeu o crime nas escolas, nessa creche na cidade de Blumenau, como muito bem relatado pela sua mãe, teve a sua vida transformada ou piorada quando ele começou a usar drogas. A droga foi a porta de entrada para a violência e para, de fato, ele se transformar nesse monstro. Por isso, um apelo que não haja a liberação do uso das drogas, que ela não se torne um elemento ou talvez o gatilho na retirada de vidas dos nossos filhos ou talvez dos nossos netos. Aumentos de penas, como aqui estamos fazendo, e por isso minha satisfação, presidente, do encaminhamento desse projeto que aumenta a pena e transforma em crime hediondo esse tipo de ações. E claro, se nós pudermos aumentar a pena ainda mais, além desses 20%, com certeza será um instrumento de proteção adiante. Mas para encerrar, senhoras e senhores, quero desejar que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa presentear as nossas autoridades, a nós, como autoridades constituídas, com sabedoria e discernimento, para que nossas ações possam ser voltadas à proteção das nossas famílias, das nossas crianças, que com certeza são o futuro da nossa nação. Deus abençoe Blumenau, Santa Catarina e o nosso Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, o governador de Tocantins e representante do consórcio da Amazônia Legal, Vanderlei Barbosa. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimento a senhora primeira-dama, cumprimento o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhores governadores, governador do Distrito Federal, governador da Bahia, amigo Jerônimo, amigo Ibanez, senhores ministros, que cumprimentando o amigo ministro da Justiça, Flávio Dino. Quero cumprimentar a todas as forças de segurança que aqui estão e manifestar a minha alegria, presidente,
de estarmos no ambiente para discutirmos, dentre tantos problemas que temos, mas a conexão, a sintonia das nossas forças de segurança. Exercício que fazemos no meu estado. Nós trabalhamos sempre assim, conectados com os governadores. Outro dia, presidente, relatando um fato ocorrido no Mato Grosso, onde aconteceu um assalto, um absurdo na cidade de Confresa, e governadores se uniram para elucidar um crime tão grave. Dessa forma, eu compreendo que se nós aparelharmos as nossas forças, valorizarmos os homens e mulheres das forças de segurança e darmos a elas a consciência social que precisamos, seguramente nós vamos ter um Brasil melhor. Eu tenho visto o esforço do governo do presidente Lula para que o Brasil caminhe por caminhos de paz. E as guerras que acontecem, as guerras cibernéticas, as guerras virtuais, nosso governo não comunga. Trabalho diariamente para manter um estado do Tocantins nos trilhos da coerência. Nós trabalhamos, presidente, para que a gente possa viver cada vez melhor. Nós sabemos que o nosso estado tem pobres, tem desempregados, tem pessoas que passam necessidade, mas temos também um estado que cresce, que tem um agro forte, um turismo forte e que precisa de uma segurança pública forte. E é dessa maneira que nós estamos trabalhando cada dia. A Amazônia é uma região muito densa, que nós precisamos cuidar com o cuidado que o senhor tem feito. Eu tenho visto o governo federal se desdobrado para conversar com os estados. Eu agradeço muito o ministro Flávio Dino, que esteve no Tocantins conversando comigo e conversando com a população tocantinense a respeito de segurança pública, vendo aquilo que é melhor para os estados brasileiros. E essa talvez seja uma marca importante deste governo, colocar pessoas que têm convivência com os estados e municípios. Isso para nós é fundamental. Nós queremos ter governo que cuida das pessoas, que interaja com os estados e municípios, que resolvam problemas. Nós não queremos um país que tenha obras paralisadas de norte a sul. Não queremos isso, presidente. Eu quero a continuidade da BR-010, da BR-235, que atravessa o meu território. Da mesma forma, nós queremos forças de segurança integradas. Eu quero conversar com o Jerônimo. Jerônimo, aconteceu isso no meu estado, migrou para a Bahia. Vamos resolver juntos, e nós resolvemos. Então, obrigado aos ministros que têm nos recebido de maneira tão coesa, tão cuidadosa. Aqui está o ministro Renan, o ministro Valdez, que tem tido um carinho especial pelos estados brasileiros, e outros ministros, como o ministro Flávio Dino, o ministro Rui, todos eles, presidente, têm feito com que o Brasil chegue a Brasília e sejamos bem recebidos. Essa é uma integração que nós buscamos, é uma integração que nós queremos para termos segurança pública forte, educação forte, saúde forte. Nós operamos no meu estado, nós fizemos as eletivas, nós tiramos as pessoas das filas. Nós queremos isso, nós queremos um Brasil com segurança jurídica e com segurança social. É por isso que eu estou aqui, para prestigiar o governo federal, mas também para ser prestigiado por um governo que tem cuidado dos brasileiros. Pode contar com o governo do Tocantins na aprovação das medidas necessárias para termos um Brasil melhor. A minha gratidão ao povo brasileiro, ao povo tocantinense e ao governo do presidente Lula por estar fazendo essa integração entre os governos, Estado municipal e Estado, município e governo federal. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento, na presença do ministro da Justiça, Segurança Pública, Flávio Dino, e do presidente da República, neste momento, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, representando estados. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, representando municípios. E o secretário nacional de Justiça, Tadeu Alencar, assinam termo de pactuação para repasse de recursos do Programa Nacional de Segurança nas Escolas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assina neste momento os seguintes atos. Termo de autorização para repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública, FNSP, para os estados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assina também, juntamente com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Portaria da Polícia Federal, que dispõe sobre a expansão dos grupos de investigações sensíveis e das forças integradas de combate ao crime organizado. Na presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, e da coordenadora nacional do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, Tamires Sampaio, que neste momento se dirigem à mesa, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assina agora. Edital de chamamento público para a seleção de projetos que visem a fomentar manifestações culturais promovidas em territórios com altos índices de violência e vulnerabilidade social, abrangendo municípios prioritários do PRONASSE 2. Fará uso da palavra agora o deputado federal Gilvan Máximo. Boa tarde a todos. Presidente Lula, governador Ibanez, governadora Celina, ministros, Celso Sabino e todos os ministros, Alckmin, nosso presidente Alckmin. Esse momento, presidente, é um marco para a Força de Segurança do Distrito Federal. O senhor foi sensível a isso. Quando falávamos com o nosso governador Ibanez, com a nossa vice Celina Leão, nós tínhamos certeza que o senhor ia autorizar esse aumento para as nossas forças policiais. Portanto, o nosso Corpo de Bombeiro aqui, a nossa Polícia Militar e a nossa Polícia Civil, eu peço uma salva de palmas para o nosso presidente Lula. São homens, mulheres, guerreiros, heróis da nossa polícia, que fazem a segurança das nossas embaixadas, do senhor, da nossa Câmara Federal, do Senado e de toda a população com muito amor, com muita dedicação e com muito carinho. Agora, presidente, nós precisamos segurar o auxílio para a residência, para esse povo também ter direito a esse auxílio, que está lá no Tribunal de Contas. Nós precisamos trabalhar para ter esse aumento do auxílio residencial para todos da nossa Força de Segurança. Eu quero dizer para o senhor que o senhor é um homem sensível e a nossa Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia e o nosso Corpo de Bombeiros está extremamente grato ao senhor, ao governador Ibanez, por esse aumento. As nossas Forças de Segurança do Distrito Federal são o máximo.